James governou tão mal que o único legado real do governo dele foi feito sem querer. Ele tentou manipular a propaganda e acidentalmente financiou as peças de Shakespeare. Tentou controlar a narrativa religiosa e acidentalmente produziu a Bíblia que é lida até hoje. Tentou criar um país novo e o parlamento disse não, então ele simplesmente inventou a bandeira, cunhou as moedas e declarou que o país já existia, com lei ou sem lei. E aí você me pergunta como um rei consegue financiar Shakespeare, escrever a Bíblia mais influente da história, brigar com o parlamento inteiro e ainda quase ser explodido junto com o próprio parlamento. O James I da Inglaterra conseguiu, e o reinado dele é uma aula de como o desastre político e o monumento cultural podem morar no mesmo endereço ao mesmo tempo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e se você acompanha a série do James aqui no canal, sabe que a gente já viu como ele chegou na Inglaterra fedendo, paranoico, endividado e completamente despreparado para a corte inglesa. E hoje a gente continua e vai ver o que aconteceu quando esse rei encontrou Shakespeare, os puritanos, o parlamento, os católicos e uma adega estrategicamente posicionada embaixo da Câmara dos Lordes que queria explodir ele. Bora abrir o arquivo. O James acreditava no poder da imagem, esse era um dos poucos pontos onde ele tinha clareza e certeza. O problema é que acreditar no poder da imagem não significa saber usar o poder da imagem, e o reinado dele é a prova perfeita de que você pode tentar controlar a narrativa e perder completamente o controle dessa mesma narrativa. De um lado, um período cheio de corrupção, escândalo, má gestão, conflito permanente com o parlamento, favoritos, homens que apareciam e desapareciam, política externa desastrosa e uma relação com o dinheiro público que fazia até os nobres mais corruptos ficarem constrangidos. Do outro, quase em paralelo, a maior explosão da criatividade artística que a língua inglesa já tinha visto, e o James financiou os dois lados, sem perceber do que estava fazendo. A jogada começou logo em 1603, mal ele se sentou no trono. O James tomou conta da companhia de teatro mais famosa de Londres, o Lord Chamberlain's Men, a companhia de Shakespeare, e os transformou no King's Men, os homens do rei. Título real, status, patrocínio direto da coroa. Na cabeça dele era um sistema de controle perfeito. A corte financiaria, o teatro falaria o que ele quer e o público absorveria a mensagem. O James viu o teatro como a internet do século XVII, um meio de comunicação de massas que, se controlado, controlava o que as pessoas pensavam sobre ele e sobre o poder. Entre 1605 e 1606, o King's Men já estavam apresentando Macbeth diretamente na corte. O problema é que a arte tem uma maneira muito peculiar de responder ao poder e o Shakespeare foi um gênio nisso. O Macbeth não foi só uma peça, foi uma conversa muito inteligente e disfarçada com um homem sentado no trono. A pescaria do rei funcionava em 3 passos. Primeiro, a isca. James era obcecado por bruxaria, tinha até escrito livros sobre o assunto, o Demonology, como a gente já viu. Então, o Shakespeare abriu a peça com bruxas. O rei ficou maravilhado. Segundo passo, o espelho. A peça é sobre um escocês que acaba governando a Inglaterra, o que era exatamente a situação do James. Isso validava a posição dele, legitimava o reinado. O rei deve ter adorado. E terceiro passo, a crítica. Por baixo de tudo isso, a peça era um aviso sombríssimo sobre os perigos da tirania e da ambição descontrolada. Um questionamento sobre a própria natureza do poder. O James assistiu e viu a própria legitimidade novamente confirmada. O que ele não viu foi o recado sobre os perigos do próprio poder. E isso não foi só com Macbeth, o teatro jacobino de James inteiro virou o principal canal de crítica social e política da época. Claro, sempre disfarçada, sempre em metáfora, mas sempre lá. Corrupção, veneno, ascensão e queda dos favoritos do rei, desintegração de famílias, a ambição sem limites. Dramaturgos como Ben Jonson e John Webster estavam falando de tudo que era tabu na corte do James. O palco era a crônica não oficial do tempo e a única crônica que realmente estava completamente fora do controle do rei.
No final das contas, então, o rei financiou o teatro conversou com a cidade, e a conversa formou uma memória cultural que sobreviveu ao reinado inteiro. O James achou que estava usando o teatro, e na prática o teatro que estava usando ele, e o pior, ele aplaudia. Agora, se você acompanhou os outros vídeos da série, sabe que o James chegou da Escócia com um trauma muito específico. A igreja presbiteriana escocesa, a Kirk, passava a vida desafiando a autoridade real e ele não tinha a menor intenção de importar esse problema para a Inglaterra. O objetivo dele era consolidar poder, não dividir a igreja, muito menos deixar que congregações locais tivessem autonomia para questionar o rei. Então, quando os puritanos olharam para ele em 1603 e pensaram: esse é o nosso rei, filho de escoceses calvinistas, nossa hora chegou. Eles erraram o cálculo de um jeito que ficou famoso. A petição dos 1000, que não era um pedido simpático, era uma afronta direta a toda a estrutura da igreja, pedia o fim dos bispos, a eliminação de rituais considerados muito católicos e o poder nas mãos das congregações locais. O James leu aquilo e convocou a conferência de Hampton Court em 1604. Aquilo não foi uma negociação, foi um confronto. E o James estava prontíssimo para deixar claro que era ele que mandava em tudo. A frase que ele disse naquele dia resume tudo: sem bispo, sem rei. O que quero dizer? Atacar os bispos era o mesmo que atacar o próprio rei, era uma defesa da monarquia absolutista, disfarçada de debate religioso. A derrota dos puritanos foi total e humilhante. O James não só rejeitou tudo o que eles pediram, como os ridicularizou publicamente. Mas foi nas cinzas dessa derrota que nasceu algo que ninguém previu, uma única concessão, quase uma nota de rodapé nos registros da conferência, que se tornaria mais importante do que todo o resto. James concordou em fazer uma nova tradução da Bíblia, não para agradar os puritanos, mas não era só também sobre padronizar texto, era sobre apagar problemas. As Bíblias que circulavam na Inglaterra, especialmente a Bíblia de Genebra, vinham com umas notinhas de rodapé, e nessas notinhas tinha uma coisa que incomodava profundamente qualquer rei absolutista: a ideia de que um governante tirano podia ser questionado e até resistido. Ou seja, não era só religião, era política pura. O James não queria só uma Bíblia bonita, ele queria uma Bíblia que ensinasse ninguém a se levantar contra ele. Então, a nova tradução veio limpa, sem comentários perigosos, sem margem para interpretação rebelde. Só o texto. E uma leitura que reforçava exatamente o que ele acreditava: o rei governa por direito divino e ponto final. E para garantir que isso fosse levado a sério, ele não brincou em serviço. 47 dos mais brilhantes acadêmicos do reino, especialistas em hebraico e grego, 7 anos de trabalho meticuloso, debatendo cada palavra, cada frase, para criar um texto que fosse ao mesmo tempo rigoroso e poético. Em 1611, a Bíblia King James estava pronta, e naquele momento, nem o James, nem os puritanos podiam imaginar o que aquilo significava. A curto prazo, o James ganhou tudo, manteve os bispos, assegurou o controle, esmagou os puritanos. A longo prazo, sem saber, ele tinha entregue a eles algo infinitamente mais poderoso, uma Bíblia que nas mãos de gerações futuras inspiraria revoluções. Os puritanos que cruzaram o Atlântico e fundaram as colônias americanas levaram essa Bíblia. Os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos citaram essa Bíblia. A língua inglesa foi moldada por essa Bíblia de um jeito que nenhum decreto real poderia ter produzido. O James humilhou os puritanos, mas deu a eles a arma. Ambos os lados subestimaram o poder do que ele tinha criado. Ele tentou controlar a palavra de Deus e acabou mudando a língua inglesa inteira. E no final das contas, ele não estava protegendo a fé, vamos falar a verdade, ele estava protegendo a própria bunda, o próprio poder, usando Deus como argumento. Menos de um ano depois de usar as duas coroas, Escócia e Inglaterra, o James foi até o parlamento inglês com uma ideia que ele achava grandiosa. Ele se via como um novo rei Arthur, destinado a unificar as ilhas britânicas numa só nação poderosa. E o plano era o seguinte: vamos unificar a igreja, vamos integrar o direito romano no sistema inglês, vamos ter um mercado comum sem fronteiras e, acima de tudo, vamos ter uma união jurídica completa. Um novo país, um novo nome, a Grã-Bretanha. O parlamento disse não, e não foi porque o James era um chato, realmente ele era, mas foi porque eles tinham medo de dar abertura para uma revolução.
Porque para os membros do parlamento mudar o nome do reino não era um ato simbólico, era um pesadelo jurídico. Todas as leis, os contratos, as escrituras de propriedade que usavam a palavra Inglaterra poderiam da noite para o dia se tornar inválidas, mas o problema mais profundo era outro. Se o rei podia mudar o nome do reino por vontade própria, então ele podia mudar as leis por vontade própria. A luta pelo nome Grã-Bretanha era, na verdade, uma luta pelo controle do sistema jurídico do país. Até o Francis Bacon, um dos maiores oradores da época e apoiante do rei, não conseguiu convencer a Câmara dos Comuns. A resistência foi funda demais. Derrotado no parlamento, James não sentou e chorou, muito pelo contrário, ele fez o que sempre fazia quando era contrariado, ignorava quem foi contra ele. Ele não conseguiu criar o país, então fingiu que o país já existia. É o equivalente político de perder a discussão e agir como se tivesse vencido. Ele começou a se declarar rei da Grã-Bretanha por iniciativa própria, sem aprovação formal, e passou a agir como se o país já existisse. Mandou fazer moedas novas com um novo título, desenhou um novo selo real e criou a primeira versão da Union Jack, a cruz de Santo André da Escócia, combinada com a cruz de São Jorge da Inglaterra. A bandeira que o mundo inteiro reconhece hoje foi inventada por um rei que não conseguiu convencer o parlamento de que o país que a bandeira representava existia. O padrão ficou claro, o James propunha, o parlamento recusa, o James contorna usando decreto e símbolo, e esse ciclo ia se repetir. A cada repetição plantava uma semente do que viria depois. A ironia final é que a Grã-Bretanha foi criada por lei em 1707, 103 anos depois da proposta original do James, criada pelo parlamento, não por decreto de rei. A visão do parlamento foi a que prevaleceu. O James queria o país, não conseguiu. O parlamento, que disse não, acabou sendo o que construiu. Como a gente então já viu quando falou das bruxas de North Berwick, o James chegou na Inglaterra com uma obsessão por bruxaria que não era superstição passageira, era trauma. A certeza absoluta de que ele tinha sido alvo de uma tentativa de assassinato orquestrada por forças do mal, a convicção de que a tempestade que quase afundou a frota dele e a frota da esposa da Ana da Dinamarca em 1590 eram ataques de bruxas. Ele não só havia investigado pessoalmente, supervisionado torturas e interrogatórios, como tinha escrito livro inteiro sobre o assunto. O Demonology não foi passatempo intelectual, foi um manual político. E quando James chegou ao trono inglês em 1603, ele trouxe essa obsessão com ele como bagagem de mão. Uma das primeiras medidas do reinado foi transformar a própria crença em lei. A diferença entre a lei anterior da Betinha I e a lei que o James promulgou em 1604 é gritante. A lei anterior já tinha, sim, punições severas para bruxaria, inclusive pena de morte em alguns casos, mas normalmente ainda se exigia algum tipo de dano concreto. A lei do James radicalizou isso. O simples contato ou a simples suspeita de contato com espíritos já bastava. O foco saiu do que aconteceu e foi direto para o que alguém supostamente pretendia fazer e virou crime capital. O foco mudou do resultado para a intenção, e uma intenção que podia ser provada exclusivamente por boatos e fofoca. O que isso criou foi uma ferramenta de controle estatal com uma eficiência assustadora. Ao remover a necessidade de qualquer prova, a lei escancarou as portas para condenações baseadas em inveja, desconfiança e histeria coletiva. Bastava uma simples acusação, podia ser de crianças, por exemplo. E quem eram os alvos? Quase sempre os mais visivelmente vulneráveis: mulheres idosas, pobres, viúvas, pessoas sem recursos para se defender de um rumor malicioso. Não era justiça, era a paranoia do rei virando o sistema, e essa estrutura durou 132 anos. Durante mais de um século, o medo foi a lei, sentenciando pessoas à morte com base um pouco mais do que suspeita. E o triste é que a influência da lei não ficou só na Inglaterra. As sementes viajaram com os colonos através do Atlântico. Os julgamentos das bruxas de Salem, em Massachusetts, em 1692, operaram dentro da mesma lógica jurídica que o James tinha criado décadas antes. Isso, infelizmente, é o alcance do poder quando o poder decide transformar o próprio medo em código penal.
Agora você já deve ter percebido que o James detestava o trabalho. A realidade do poder tinha se revelado insuportável para ele. Conspirações que não acabavam, discussões permanentes com o parlamento, a humilhação pública como a de Hampton Court, a corte funcionando como uma máquina de conflitos da qual ele não conseguia ser vencedor. O James era um homem que queria controle direto e estava preso num sistema de burocracia, protocolos formais e debates que não levavam a lugar nenhum. A solução dele, então, foi parar de lidar com o problema e fugir para as colinas, fugir para a floresta. Ele literalmente não resolveu o problema do governo, ele terceirizou e foi caçar. Ele passava dias inteiros caçando veados, principalmente, e assim, em todos os sentidos possíveis, né? Enfim, isso não era só férias do trabalho, era estratégia. Ao sair da corte, ele levava o centro do poder político com ele. Ele criou, então, um sistema paralelo à corte de caça. De um lado, a corte oficial em Whitehall, dominada pela burocracia do sistema do Cécio, pelos juízes, pela common law, pelo ritual sufocante da corte formal, onde o dinheiro lhe era negado e a contestação era permanente. Do outro, a corte de caça, informal, conversas reais, ausência de contestação e favoritos homens. O sistema de favoritos era a peça-chave de tudo. O rei dava títulos, terras, dinheiro a um grupo escolhido de homens jovens e leais. Em troca, eles davam presença, afeto e lealdade absoluta. Assim, o James podia recompensar quem ele queria, sem precisar do parlamento para nada. O parlamento percebeu o problema e fez algo que revela o quanto a estratégia do James estava funcionando. Tentou aliciá-lo a voltar, prometendo exatamente o que a corte de caça já oferecia: admiração, obediência, sem questionamento, bababá. Mas o James não mordeu a isca, ele já tinha tudo o que precisava. O mais absurdo é que o Estado continuou funcionando, a máquina de governo não parou, o Cécio administrava, o Conselho tomava decisões e o James, lá na floresta, assinava os papéis que chegavam. O reino estava aprendendo a se governar sem a presença do rei no centro, e é claro que isso criou um precedente perigosíssimo que o próprio James não calculou. Quando o rei é opcional, o que toma o seu lugar se torna inevitável. As sementes de tudo o que veio depois estão aqui também, naquela floresta onde o rei resolveu ficar. Em agosto de 1604, a Inglaterra e a Espanha assinaram o Tratado de Londres, 17 anos de guerra entre as duas maiores potências da Europa Ocidental chegavam ao fim, não por vitória, mas por exaustão da Inglaterra. Os cofres ingleses estavam praticamente vazios. A Marinha Real, que na época da Elizabeth I era símbolo de força e domínio, já não sustentava o mesmo poder. O James não estava negociando em posição de força, estava encerrando uma guerra que ele não tinha condições de pagar. Era esse o fato. Fazer a paz não foi uma jogada diplomática brilhante, foi necessidade, foi contenção de danos. E o problema é que num país que ainda vivia de memória da derrota da Armada Espanhola, isso não parecia estratégia, parecia que o James era fraco. A Elizabeth enfrentou a Espanha, o James fez acordo com a Espanha. E para muita gente da época isso dizia tudo, e o preço dessa paz foi ridículo. A Inglaterra cedeu em pontos estratégicos fundamentais, parou de apoiar os rebeldes holandeses contra a Espanha, que tinha sido uma das principais ferramentas de política externa inglesa, os piratas, e abriu o Canal da Mancha para os navios espanhóis passarem. A Espanha, em troca, prometeu só não invadir a Inglaterra. A sensação nas ruas, nos pubs e na corte era de suicídio geopolítico, e o que o tratado conseguiu fazer com uma eficiência que talvez não tivesse sido planejada foi enforcar todo mundo ao mesmo tempo. Os protestantes radicais viam o tratado com a Espanha católica como traição à fé. Os católicos que tinham depositado esperança em James por ele ser filho de uma rainha católica viram que o rei não tinha coragem de fazer nada por eles. Ninguém ficou satisfeito. E quando todo mundo fica insatisfeito com o governo ao mesmo tempo, o ambiente que se cria é exatamente o tipo de ambiente onde as conspirações crescem. Robert Catesby, o cérebro da conspiração da pólvora que viria a seguir, estava planejando explodir o rei em maio de 1604, antes mesmo desse Tratado de Londres ser assinado oficialmente. O Acordo de Agosto só confirmou os piores medos dele e deu mais combustível ao plano. Um ano e meio depois, em novembro de 1605, 36 barris de pólvora estavam posicionados embaixo do parlamento. James assinou a paz
sem saber acendeu o pavio. Ao tentar salvar o reino pela diplomacia, criou as condições para uma conspiração que quase o destruiu junto com todo o governo, mas a gente vai chegar lá. Em junho de 1604, a Câmara dos Comuns redigiu um documento e enviou ao rei. O nome escolhido foi Apologia dos Comuns. Hoje, a palavra apologia significa também pedido de desculpa, mas em 1604 ela vinha do grego apologia, que significava defesa, justificação formal e bem argumentada de uma posição. O parlamento não estava pedindo desculpa de nada, estava declarando guerra de princípios. Era o parlamento olhando o rei nos olhos e dizendo: esses são os nossos direitos e não vamos abrir mão deles. O documento defendia 3 direitos que o parlamento considerava essenciais à própria existência: a liberdade de decidir suas próprias eleições sem interferência real, liberdade de debater abertamente sem medo de represálias e a liberdade de seus membros de não serem presos por capricho do rei. 3 pilares que juntos formavam a base de um órgão de governo autônomo, não um fantoche da coroa. Mas o ponto mais explosivo do documento não estava nesses 3 direitos específicos, estava numa palavra. O parlamento declarou que seus privilégios não eram favores que o rei concedia por generosidade, podia retirar quando quisesse. Eram uma herança, propriedade permanente, garantida, e não um empréstimo revogável. O James ignorou o documento completamente, nenhum debate, nenhuma discussão, nenhum reconhecimento formal. O que houve foi o desprezo. No discurso de julho, ele foi além, chamou os parlamentares de ingratos, comparou-os a alunos rebeldes sendo reprimidos por um professor e reafirmou que o parlamento só existia pela benevolência dele. Ao ignorar a apologia, o James não a fez desaparecer, deixou que seus argumentos ganhassem força. O parlamento tinha agora um manifesto escrito que eles podiam se agarrar em conflitos futuros, e os conflitos vieram. Os mesmos argumentos da apologia de 1604 foram usados como justificação legal e moral para pegar em armas contra o Charles I, o filho do James, décadas depois, e para condená-lo à morte. O Charles I foi o único rei da história inglesa executado pelo próprio parlamento. A linha que vai da apologia ignorada de 1604 até a morte de 1649 é direta. O James pensou que estava silenciando uma reclamação, mas estava alimentando uma revolução. Com o parlamento completamente travado, James tomou a medida mais drástica possível. Começou a ignorar o parlamento, mandou todo mundo para casa e silenciou, pelo menos por agora, a voz que o desafiava. Na cabeça dele, a coisa era simples. O parlamento tinha se tornado uma ameaça real ao Estado e agir não era escolha, era obrigação. Só que o James não calculou que silenciar a oposição raramente resolve. Na prática, piora. Ele criou um vácuo de poder perigoso, um clima de descontrole total e desconfiança. A conexão entre a coroa e o povo, representada pelo parlamento, estava cortada e nas sombras desse vazio, a instabilidade começou a ganhar força. O ambiente de ressentimento que a dissolução criou foi precisamente o caldo de cultura onde a conspiração da pólvora foi cozinhada. A crise de 1604 não foi um evento isolado, foi o primeiro grande round de uma luta que ia definir a Inglaterra por séculos. E ao mandar o parlamento para casa, o James não resolveu o problema, ele apenas adiou o inevitável com juros. A conspiração da pólvora não aconteceu apesar do reino do James, aconteceu por causa do governo do James. Agora, para você entender a conspiração da pólvora, você precisa entender o que os católicos ingleses viveram antes dela. Durante o reinado da Elizabeth I, ser católico na Inglaterra significava viver sob suspeita constante e debaixo de um fardo financeiro projetado para te arruinar. As multas de recusância cobradas de quem recusava frequentar os serviços da igreja anglicana oficial podiam chegar a 20 libras por mês. Era uma fortuna na época, dinheiro suficiente para levar à falência até as famílias nobres mais ricas em poucos anos. O objetivo era explícito: secar os recursos das famílias católicas até eliminar qualquer capacidade de resistência. Em 1603, com James no trono, uma onda de otimismo tomou a comunidade católica. O James era filho da Maria Stuart, vista como mártir católica. Muita gente então acreditava que ele ia, por simpatia à fé da mãe, acabar com as perseguições, e no início pareceu que sim, as multas foram suspensas informalmente por canais não oficiais. Para famílias que viviam com essa espada sobre a cabeça há anos, aquilo era mais do que um alívio financeiro, era a promessa de uma nova era.
Só que essa promessa durou pouco. Em fevereiro de 1605, James cedeu à pressão do parlamento e reimpôs as multas. Pior, a cobrança seria retroativa. As famílias que tinham respirado de alívio por meses teriam que pagar pelos meses em que achavam que estavam seguras. Famílias que tinham sobrevivido a décadas de multas sobre o reinado da Elizabeth, que finalmente soltaram o ar, de repente apareceram com contas astronômicas e impossíveis de pagar. Isso não foi só desilusão, foi uma catástrofe financeira calculada que arruinou gente da noite para o dia. E foi exatamente dessa catástrofe que nasceu a conspiração da pólvora. O Robert Catesby, o cérebro do plano, tinha tentado a via da diplomacia. Na cabeça dele, a reimposição retroativa das multas foi a prova final de que não tinha mais nada para negociar. O rei tinha usado a comunidade católica para resolver os seus próprios problemas financeiros e políticos e depois jogado fora quando não precisava mais. A lógica do Catesby era fria. Se o próprio chefe de Estado não cumpre a palavra e muda as regras ao seu próprio favor, como você muda o sistema por dentro de forma pacífica? A resposta para ele era clara: não dá. O sistema em si precisava ser destruído. Não foi um ato de fé cega, foi uma resposta calculada, uma traição política e econômica que deixou os conspiradores sem mais nada a perder. Em maio de 1604, o núcleo duro do grupo se reuniu e fez um juramento sagrado. O plano estava montado. Poucos meses depois, em agosto, a Espanha e a Inglaterra tinham assinado o Tratado de Londres, que foi o balde de água fria nos conspiradores, que contavam com o apoio espanhol e de repente ficaram sozinhos. Sem ajuda estrangeira, o plano se tornou um ato de puro desespero, e no centro de tudo estava o Robert Catesby, que contava com a ajuda do Guy Fawkes, que era o especialista, aquele homem com experiência militar que entendia de explosivos e foi contratado para uma tarefa super específica: acender o rastilho. A execução do plano exigiu uma logística absurda. O plano A era escavar um túnel embaixo do parlamento. Eles estavam no meio do trabalho quando surgiu uma oportunidade inesperada. Tinha uma adega disponível para aluguel, posicionada exatamente embaixo da Câmara dos Lordes. Adeus picareta, olá barris de pólvora. Mais de 2 toneladas de pólvora, 36 barris cheios até em cima, escondidos embaixo de lenha, esperando o momento certo. Não era um atentado, era um reset completo no governo inglês. E bum! Parlamento, o rei, todo o governo inglês seriam explodidos numa única noite. O plano foi adiado por falta de dinheiro e, no desespero, eles fizeram o que nunca se deve fazer: trouxeram mais gente para o grupo. Mais gente significa mais risco. O Francis Tresham entrou e o cunhado dele, o Lord Montague, era uma das pessoas que estaria no parlamento naquele dia. Ainda no dia 26 de outubro de 1605, o Lord Montague recebeu uma carta anônima que a gente considera que pode ter sido do cunhado. O texto dizia: vocês receberão um golpe terrível nesse parlamento e, no entanto, não verão quem os feriu. Sem assinatura. Mas a mensagem era clara como água. Alguém de dentro tinha quebrado o jogo. E ele não ignorou a carta, não deixou para depois. Ele levou o aviso direto para o Robert Cecil, que imediatamente levou para o rei. E a resposta foi rápida. O James ordenou uma busca completa no parlamento. E o Cecil resolveu esperar, bem na noite que seria o dia do golpe. Por volta da meia-noite, guardas desceram até as caves escuras sobre a Câmara dos Lordes. Lá embaixo encontraram um homem sozinho, vigiando a pilha de lenha. Ele disse se chamar John Johnson, mas era o Guy Fawkes. Nos bolsos, fósforos e um relógio. Tudo o que ele precisava era acender na hora certa. Ele foi preso ali em flagrante, a poucos metros de uma quantidade de pólvora suficiente para apagar o governo inteiro. E o que veio depois foi uma caçada. O Guy Fawkes foi levado para a Torre de Londres. Em casos de traição, a tortura não era exceção, era procedimento. Ele resistiu por alguns dias e depois quebrou, confessou tudo e entregou todos os nomes, os 13 nomes. E a assinatura dele conta a história melhor do que qualquer documento. No começo, firme, no fim, um rabisco tremendo de alguém que já não conseguia nem segurar a própria mão. Ele foi todo quebrado, foi arrastado. O fim foi rápido e violento para quase todos. O Catesby morreu num tiroteio durante a captura. O Tresham, que provavelmente escreveu a carta, morreu de doença na prisão. O Fawkes e os demais, incluindo um padre que sabia do plano,
foram enforcados, arrastados, esquartejados. A pena máxima para os traidores não era só execução, era uma mensagem. Era o Estado demonstrando publicamente o que acontece com quem ousa desafiar a coroa. A conspiração da pólvora falhou, mas a história nunca foi esquecida. Todo ano, em 5 de novembro, fogueiras são acesas na Inglaterra. E a pergunta que fica é sempre a mesma: e se aquela carta nunca tivesse sido enviada? No próximo vídeo a gente vai ver o que vem depois de tudo isso. O parlamento voltando com a corda toda mais forte, os favoritos do rei causando escândalo e o James tentando navegar o resto do reinado com a autoridade cada vez mais corroída por tudo que ele mesmo criou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, agora à tarde, dessa biografia e às 8 horas da noite. Um beijo grande e eu te espero no próximo Steph Flix.